Meu nome é Ronaldo, eu curso Educação Física na instituição de ensino IBMR. Essa semana o professor Rômulo, de Psicologia em Saúde, passou pra gente o livro Microfísica do Poder, de Michel Foucault. O que acontece? Nesse livro, ele pediu que nós analisássemos o capítulo 5 e 6. Porém, o mais relevante para a próxima aula é o 5, que trata da medicina, o surgimento da medicina. Eu fiz uma análise rápida, bem concisa, para poder ver se eu consigo exemplificar e fazer com que vocês entendam de forma mais objetiva o que o Foucault estava dizendo. Basicamente, se divide em três tipos, né? O início da medicina, que foi estatal, que foi no estado, né? Estatal, não sei, tanto faz, eu vou olhar depois, perdão. Urbana e da força de trabalho, no caso da força do proletário. A primeira, que no caso foi a do Estado, foi na Alemanha, a segunda foi na França, da urbanização, e a terceira foi na Inglaterra. Eu vou falar brevemente, bem rápido, sobre a que houve na Alemanha e vou dizer como ela ocorreu, por que ela ocorreu, o que aconteceu. Eu tenho um texto que eu escrevi aqui, que eu vou estar disponibilizando embaixo do vídeo, inclusive eu vou estar levando para o professor. Então eu vou estar tirando uma colinha dele. É justo, né? Afinal, levou várias noites minhas. Basicamente, a medicina de Estado ela começou, né, ela ocorreu no século XVIII. Por que ela aconteceu? Por quê? A ideia era tornar como eu posso dizer, um objeto de conhecimento, formação de conhecimentos específicos, etc. Teve uma velocidade maior na Alemanha, na Prússia. Eu posso dizer que foi porque estava, digamos assim, em uma situação muito pobre em relação aos estados maiores, que era a França e a Inglaterra. Eles estavam com subdivisões de estados, pseudo-estados, digamos assim, pequenos estados, e eles tinham necessidade de ficar medindo força para poder mostrar, né, a que veio. Já a Inglaterra e a França, eles passavam meio que despercebido por isso. Vamos colocar como exemplo seus exércitos. Então eles passavam meio que inconscientes, eles não tinham essa necessidade, eram mais desenvolvidos. Já a Alemanha não, por isso que nasceu no coração mais pobre da Europa, que no caso foi a Prússia, como ele deixa bem claro no texto dele. Basicamente nasceu pela necessidade de fazer inquéritos sobre recursos e funcionamento dos estados que compunham a Alemanha. Basicamente foi o que eu acabei de dizer, né? Dizendo Foucault, quase estados, pseudo-estados e etc. Por que estava nessa divisão? Porque devido à guerra que houve dos 30 anos e uns outros acordos lá, umas coisas que aconteceram, umas guerras, etc., estava vendo como se fosse um bloqueio econômico na Alemanha e os burgueses não estavam podendo atuar. Ou seja, foi como se ficassem desocupados, no termo mais bruto da palavra. E aí o que eles fizeram? Eles se organizaram numa força que foi necessária ao Estado, que foi necessária para, no caso... um minuto. Ao Estado, no caso, a soberania. Basicamente, como eu disse, intuito de medir forças com vizinhos e etc. Com a finalidade de controlar a população, né, alemã, eles desenvolvem a tal política médica de Estado. O que é isso? Basicamente tem um completo modo de observação. Eles começam através dessa política médica, também conhecida como a medicina de Estado, eles começam a ter uma visão melhor sobre a população do Estado, eles começam a ter uma avaliação melhor de estado de morbidade, de nascimento, de falecimento, que hoje em dia nós chamamos de taxa de natalidade e mortalidade, criam basicamente órgãos que controlam o saber médico, começam a ter diplomas, disciplinas mais elaboradas,
o que mais? Deixa eu ver. Médicos específicos para aquelas áreas, para poder cuidar do Estado em si. Por quê? Como eu disse, porque eles cuidando do Estado em si, eles mostram uma força de Estado, ou seja, estaria mostrando a posição deles ali, mostrando que eles estão em uma posição de força. Então, basicamente, é isso, né? A medicina de Estado, o objetivo dela não foi uma força de trabalho. Isso é uma afirmação muito falsa, segundo Foucault. Foi, na verdade, uma força de Estado. Era funcionalizado, foi bem estatizada. Tanto é que os outros modelos seguiram basicamente essa ordem, né? Sendo assim, respondendo a pergunta principal, né, para poder fechar o vídeo, que eu vou tentar editar e colocar os outros juntos. Caso contrário, eu lanço curtinhos mesmo, mas bem específicos. Ela surgiu para coletivização social, não individual, ou seja, pensando no Estado como um todo, em cada indivíduo, formando o Estado como um todo, e não necessariamente no indivíduo, sabe, médico doente. É isso.